Muito boa noite. Nós estamos iniciando o Jornal Palmeira News de hoje. Hoje é sexta-feira. Hoje o dia é 18 de junho. O ano é 2021. Toda sexta-feira nós trazemos no Jornal Palmeira News nosso quadro Personalidades. Minha convidada de hoje é a professora Luzia Maria Tisque Almeida. Muito boa noite, professora. É uma satisfação tê-la conosco aqui no Jornal Palmeira News, nessa noite de sexta-feira, e tê-la como personalidade. Tudo bem, professora? Tudo bem, boa noite, Adelar, boa noite a todos. Fico muito agradecida pelo convite, porque eu penso assim, que isso é uma oportunidade muito grande, muito boa, de registrar as personalidades, as pessoas que fizeram parte, fazem, ou simplesmente que passaram aqui por Palmeira. A satisfação é nossa e já de muito eu gostaria de conversar com a senhora. Estava registrado já seu nome aqui na nossa agenda para esse convite, para esse momento. Mas eu gostaria que a senhora contasse, apesar de eu conhecê-lo de muito também, quem é a professora Luzia? Pois bem, bom, então, professora Luzia Maria Tisque Almeida, sou natural de Palmeira, né? Vivi aqui, estudei aqui em Palmeira também, né? E estudei no início no colégio lá, Coronel Davi Carneiro, na Escola Coronel Davi Carneiro, e naquele tempo ainda havia aula até a quarta série, daí depois inventaram um quinto ano para estudar, e assim, consequentemente, as coisas foram acontecendo. Daí depois fiz o antigo ginásio, né, também aqui, que era de primeira a quarto ano do ginásio, depois a escola normal, que hoje é a formação de docentes, né, que os jovens aí estudam, um curso profissionalizante, e depois disso, mais assim, cursos de aperfeiçoamento, no decorrer da escola normal. Mas, e continuando ainda a estudar, daí depois eu fiz o curso de letras, em Irati, na antiga FECLI, porque a faculdade de Irati antes era particular, então era a Fundação de Educação, Ciências e Letras de Irati. E, claro, daí depois eu já estava trabalhando como professora, já estava no Estado, e depois só aperfeiçoando. Então, continuei com os estudos, fazendo um curso de especialização no ensino de língua portuguesa e de literatura pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, um curso de uma duração de mais ou menos, aproximadamente 2 anos, porque nós tínhamos as disciplinas e daí depois tínhamos o trabalho, um trabalho de conclusão de curso, mas era mais assim para um artigo bem elaborado, vamos dizer assim, a respeito da teoria e da prática pedagógica em sala de aula. Depois, continuando ainda trabalhando no Estado, como professora do ensino fundamental e do ensino médio, e chegando até a me aposentar. Após a aposentadoria, eu ainda continuei estudando, e ainda continuo, porque eu gosto ainda muito de estudar, sempre estou rodeada de livros, gosto de ler, gosto de fazer perguntas, gosto de incitar os alunos, e depois mesmo de aposentado, eu fui fazer o curso de mestrado. Fui fazer o mestrado em teoria literária pela Universidade Uniandrade. Terminei em 2018. Um curso também de 2 anos, entre aulas, e daí a escrita e a defesa da dissertação. E agora estou com um pensamento num doutorado, mas esse ainda é um pensamento futuro, né? Vamos ver ainda, está em planos. Nós estamos, assim, fazendo um projeto. E daí, entre esses cursos de duração, assim, contínua, fiz outros cursos de aperfeiçoamento, cursos de atualização, e trabalhando como professora na rede pública, né, na professora efetiva do Estado. E onde eu me aposentei daí dessa instituição aí do Estado, da Secretaria de Educação do Paraná. Professora, a senhora estudando em Irati, você chegou a morar ou você ia diariamente daqui até a vizinha cidade? Nós íamos diariamente até a cidade de Irati.
Então, nós tínhamos o ônibus, né, que foi fretado o ônibus ali para os estudantes, e saíamos mais ou menos 5h30 da tarde, íamos de ônibus, tínhamos aulas desde 7 horas até as 11 horas da noite. E daí voltávamos, continuávamos trabalhando, porque todos os conhecidos que iam junto também trabalhavam, né? Então, eles tinham o serviço aqui. Então, não tinha como, de repente, abandonar aqui ou transferir. Na época também, né, a gente não tinha o concurso de remoção, né, era tudo diferente, então nós íamos e voltávamos todo dia. Era muito cansativo. Qual é que foi o período? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos? Foi essa rotina? Essa rotina de estudo na FEC, lá fazendo curso de letras, durou 3 anos, porque o curso de letras, naquela época, foi ofertado com a duração de 3 anos, só que ele tinha mais aulas no período noturno, né? Então, ao invés de ter 4 aulas, tinha 5. Então, a grade curricular foi adiantada em 1 ano, então, ao invés de terminar em 4 anos, como era normalmente, terminamos o curso em 3 anos. A posterior a isso, a senhora passou a estudar na Universidade Estadual de Ponta Grossa? Não, daí depois disso, daí eu já estava no colégio Dom Roberto, né? Daí surgiu a oportunidade de fazer um curso de especialização. Esse foi depois, foi bem mais tarde. Foi mais ou menos em 1992, que daí surgiu a oportunidade de fazer um curso na área mesmo, porque existem vários cursos, né, de especialização. Mas eu sempre procurei procurei assim o curso na área mesmo, porque eu acho assim que enriquece muito, não que os outros não sejam bons, né? Mas para mim assim, para o meu desenvolvimento, então surgiu a Universidade Estadual de Ponta Grossa ofereceu esse curso de especialização em língua portuguesa e literatura, e então eu me inscrevi e daí convidei mais 3 colegas e nós íamos em 4 pessoas, no final de semana, era no sábado, e às vezes tinha no domingo de manhã, dependia da carga horária lá, e fazíamos o curso nos finais de semana. Então foi mais ou menos 1 ano e meio, assim, nesse estudo. Daí depois só teve a apresentação do trabalho. A senhora, desde jovem, pensou em se dedicar, como a senhora se dedicou à sua vida, junto da língua portuguesa, ou foi, vamos dizer assim, o vestibular, uma tentativa, ou já tinha vamos dizer, a tendência do português na sua vida? Não, eu não tinha uma tendência do português na minha vida. Até é interessante, porque eu adorava matemática. Mas eu era assim, vamos assim, vidrada, vamos dizer assim, na matemática, porque ciências exatas é aquilo, né? Você fez as contas, deu o resultado, está certo, não deu, não está certo. Então, eu era muito apaixonada pelo conteúdo de matemática. E tanto é que eu havia feito a inscrição do vestibular para matemática. E daí, na última hora, no último momento ali, conversando com uma amiga minha, ela disse assim, mas não, vamos fazer letras, vamos fazer português por causa disso. E lá foi argumentando o que o curso oferecia de bom e tudo. E depois, a vantagem é que a matemática eu ia fazer em 5 anos. E o curso de letras eu ia fazer em 3 anos também, né? Eu pensei, faço ou não faço, faço ou não faço, farei, como diz aquele lá da escolinha do professor Raimundo, né? E daí mudei. Daí mudei para o curso de letras, e sabe que foi assim, eu acho que até um amor à primeira vista, vamos dizer. No começo eu senti uma certa dificuldade, porque já fazia muito tempo que eu não estudava, então muita coisa eu tive que relembrar. Mas depois, assim, como diz assim, que eu fui me entrosando com o conteúdo, eu me apaixonei mesmo pelo conteúdo. Por que a gente não gosta de uma determinada disciplina? A gente não gosta porque a gente não conhece. Então, a partir do momento que você começa a entender, começa a perceber o funcionamento da língua, o funcionamento das estruturas, o funcionamento de um texto, você passa a entender tudo isso e passa a gostar. Eu acho que foi isso aí que aconteceu. Então, assim, fui bem no curso, gostei, e tanto é que depois fui sempre me aperfeiçoando nessa área. Não me arrependo de ter trocado lá na hora. No começo eu fiquei, assim, um pouco duvidosa, mas valeu a pena. A senhora, como acadêmica,
e passando a gostar da língua portuguesa, já na sua sala de aula, teve uma afeição, um olhar específico para algum dos seus mestres, professores, para seguir a sua carreira? Com certeza, com certeza. E aqui eu tive, assim... Bom, querer ser professor eu sempre quis ser, né? Mas de letras também, assim, o que plantou uma sementinha, assim, por exemplo, de inspiração, foi a professora Lucy Capraro, Lucy Fontana Capraro. Porque quando ela veio para Palmeira, ela começou a lecionar ali na escola normal, no ensino médio, né? Que hoje seria o ensino médio, segundo grau. E nessa escola normal ali, nesse momento, ela solicitou a leitura de clássicos da literatura. Eu nunca tinha lido um livro clássico de literatura, tinha lido outros textos, outras histórias, assim, mas um clássico não. Eu me lembro até hoje qual foi o livro, foi O Cortiço, do Luiz de Azevedo. Então, aquilo ali me prendeu muita atenção, me chamou a atenção, e eu gostei. Mas só que eu ainda pendia muito para o lado da matemática, mas eu ainda gostava da matemática. Daí, como eu disse, depois a gente foi se aperfeiçoando, entendendo o porquê das coisas, por que era assim, por que tal autor escrevia assim. Daí foi amor mesmo, amor pelos livros e amor pela disciplina. Nós vamos a um bloco de comercial, já estou voltando, falando com a professora Luzia sobre sua carreira. Olha só, passeando aqui pelo Palmeiras Supermercado, a gente encontra tudo que há de novidade e tudo que há de melhor em um supermercado. Agora eu pergunto para você, qual o tamanho da sua fome? Pequena, média, grande? Você já provou o sanduíche de metro? É isso mesmo, é um lanche para toda a sua família. São 5 sabores: rosbife, frango, peru, salame e atum. Você pode fazer a sua encomenda e saborear esse delicioso sanduíche com toda a sua família. Basta ligar 3252-7397. Vou repetir, 3252-7397. Vem você também para o Palmeiras Supermercado. Novidade em um só lugar. A nossa boutique de carne está sensacional. Separamos os melhores cortes para você usar a criatividade e preparar receita saborosa. Está chegando o final de semana, momento de estar com a família. Melhor ainda, em volta à mesa. Se você não sabe o que preparar, nós indicamos para você ofertas especiais aqui do nosso açougue, da Boutique de Carne. O acém bovino a R$ 20,90, ponta de peito bovina R$ 20,90, paleta suína com pele e com osso R$ 14,90, contrafilé bovino sem osso R$ 37,90, pernil suíno com pele R$ 16,90, linguiça toscana alegre R$ 13,90, alcatra bovino miolo R$ 44,90, repetindo, acém bovino R$ 20,90, ponta de peito bovina R$ 20,90, paleta suína com pele e com osso R$ 14,90, contrafilé bovino sem osso R$ 37,90, pernil suíno com pele R$ 16,90, linguiça toscana alegre R$ 13,90, alcatra bovino miolo R$ 44,90. Palmeiras Supermercados, boutique de carnes, oferta, melhores preços, qualidade, economia, é aqui, Conceição 960. Sabe como você pode ajudar a superar esse momento desafiador? Escolhendo o mercado mais próximo de você, comprando frutas e verduras dos produtores da cidade, pedindo entregas de restaurantes e farmácias locais. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe do movimento Eu Coopero com a Economia Local. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. Olá, estou aqui para fazer o convite a você que ainda não veio conhecer a nossa linda agência. Aqui nós temos o atendimento expresso, onde nós temos as meninas que fazem o atendimento rápido. Nós temos o atendimento agro,
aqui do lado, atendemos todos os agricultores, temos o atendimento pessoa física e no piso superior vou levar vocês para conhecer um pouquinho mais. Guichês do caixa também, que fazemos atendimento à pessoa física aqui. Temos uma sala de reunião para nós reunirmos com os associados, com os empresários também. E aqui nós temos um espaço de atendimento às empresas. Temos um espaço especial para fazermos reuniões e treinamentos. Vem tomar um café conosco e conhecer um pouquinho mais do que o Sicredi tem a oferecer, a nossa lista de produtos e serviços e conhecer um pouquinho mais do que é ser cooperativa. O Laboratório Correia e Moraes informa a seus clientes que segue adotando todos os protocolos de segurança neste momento crítico que temos enfrentado. Algumas medidas foram reforçadas e a recepção para a coleta de exames do Covid-19 em nosso laboratório está sendo feita pela Rua Coronel Pedro Ferreira, número 18, de segunda a sábado, das 7 às 12 horas e das 13 às 17h30. Laboratório Correia e Moraes. Fone 3252-1439, Palmeira, Paraná. Já imaginou o que você pode fazer com uma internet fibra ótica de 1 GB de velocidade na sua casa? Além de ter acesso à plataforma de filmes e séries e conteúdos educativos, cursos profissionalizantes com certificações, planos de internet fibra ótica a partir de R$ 94,90. Pegue já o telefone e ligue no 0800 880 3284 ou acesse o site debug.com.br e contrate a melhor internet fibra ótica do Paraná. São 50 anos de dedicação à produção agrícola e um profundo respeito pela biodiversidade e o patrimônio ambiental. Num espaço natural que abriga mais de 500 espécies, o Viveiro Porto Amazonas atua na produção agrícola de qualidade, tendo como propósito tornar viável a obra paisagística de seus clientes. É referência regional pela qualidade de suas plantas, excelente desempenho, diversidade de espécies e respeito à natureza. Viveiro Porto Amazonas, Estrada da Nova Restinga, quilômetro 5. Fone 429-9122-1661. O Brasil é gigante e o desafio de vacinar os brasileiros também. Um desafio que vai além da saúde. É uma questão humana e econômica, pois muita gente depende disso. Ninguém pode ficar para trás. Mas com a união de todas as nossas forças, as vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. A vacina vai devolver para a Mariana a confiança para ela continuar salvando vidas. Para o seu Isaías, a sua roda de amigos. Para a dona Regina, o sorriso que iluminava a vizinhança. Para a Roseli, o carinho de seus alunos. A gente ainda precisa se proteger enquanto a vacina não chega a todos. Juntos vamos cuidar uns dos outros. Somos um Brasil, somos uma só nação. Brasil imunizado, somos uma só nação. Aliando credibilidade e precisão dos resultados, o Correia e Moraes é o laboratório tradicional de Palmeira e região. A empresa, fundada há 45 anos, conta com ampla e moderna sede, situada no centro de Palmeira. Além de coleta no laboratório, atua em outros locais e também realiza coleta em domicílio, otimizando seu serviço e dando fácil acesso a todos. Formada por profissionais especialistas, graduados em análises clínicas e também acreditada pelo Sistema Nacional de Laboratórios Clínicos da América Latina, a equipe é uma das mais completas e eficientes da região, trabalhando sempre com um foco claro, qualidade e confiança. Laboratório Correia e Moraes, Rua Coronel Otônio Ferreira Maciel, número 185, fone 3252-1439, Palmeira, Paraná. E nós estamos voltando com o nosso quadro Personalidades. Estou conversando com a professora Luzia. Professora, a senhora estudou, se formou e veio iniciar o seu trabalho com lecionar, vamos dizer assim, como professora aqui na cidade de Palmeira?
Sim, eu trabalhei aqui em Palmeira a partir do ano de 77, mas daí, logo após o meu casamento, eu fui morar um ano em Guarapuava, e daí também lecionei um ano lá em Guarapuava pela prefeitura. Daí depois nós nos mudamos para cá e continuei trabalhando pela prefeitura ainda, contratado pela prefeitura. Mais tarde, quando eu soube que ia ter o concurso do Estado, daí passei a estudar para o concurso e passei no teste, né? Passei nas provas e assumi, daí saí da prefeitura e assumi o padrão no Estado da educação, ainda como professora primária, que dizia antigamente, né? Que era de primeira a quarta série. Sentiu muita diferença na mudança do município para o Estado? Assim, em relação à metodologia, sim, não. O trabalho era o mesmo, as responsabilidades eram as mesmas, né? Os alunos também, o número de alunos na sala de aula também era a mesma coisa, tínhamos o mesmo currículo, a grade ali também curricular para você seguir, os conteúdos ali para trabalhar, as avaliações, a diferença não era, só que o Estado como se diz assim, era um concurso, né? Então era uma coisa mais viável e também uma coisa certa, e na prefeitura era só um contrato. Então, o contrato, ele tem um prazo de validade, né, vamos dizer assim, e já a efetivação daí não. Mas, assim, em relação aos conteúdos, em relação ao trabalho, não. O que deu de uma diferença boa foi no salário. E essa diferença foi boa, foi para melhor. Professora, me diga, a senhora falou em 1977. Para os dias de hoje, existe mudança na educação? A senhora, como professora, ainda acredita que mudou muito esse período, esse trabalho? Mudou bastante, assim, comparando com o tempo de antes, porque eu vejo assim, hoje os alunos têm mais liberdade para questionar o professor, para perguntar sobre o assunto. Se ele entendeu alguma coisa, não entendeu, ele também vai falar, né? Ele tem essa liberdade. Então, eu acho assim que hoje o professor ele trabalha mais assim como um mediador do conhecimento. Então, ele vai mediar aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele sabe, através de metodologias, através de estratégias, para que o aluno entenda aquele conteúdo. Então, nessa parte, eu vejo que melhorou bastante. Agora, a única coisa assim, que eu percebi que poderia ser um pouquinho melhor é a questão da responsabilidade por parte dos alunos, por parte das crianças, porque se mudou o ensino, é claro que, consequentemente, também isso aí é advindo de uma mudança também familiar, de uma estrutura familiar, uma estrutura na sociedade, uma estrutura na política, né? Então, envolve assim, vários setores assim, que passaram por mudanças. E foram melhores? Foram muito melhores. Só que eu vejo assim, que falta um pouquinho mais de responsabilidade e de autonomia para os nossos alunos. E o que muda hoje? Vivemos um mundo de pandemia, nós temos uma outra estratégia, inclusive de trabalho. Você acredita que melhorou esse momento? Se esperava isso, que a sociedade recebesse o filho em casa novamente para aprender? Ou a família não estava preparada para isso? Ninguém estava preparado, Adelar. Eu acho que nem a família, nem os professores, e acho que nem a sociedade em si, porque nós tivemos que nos adaptar, nos reinventar, né, para poder trabalhar. Quando chegou a pandemia, o que aconteceu? Fechou tudo. E agora, o que vamos fazer? Então, mas fechou, mas e daí? Ninguém assim indicou uma direção, um caminho. Coube às escolas procurar o caminho melhor, uma maneira melhor, para não deixar o aluno perecer, vamos dizer assim. Porque se existia uma lacuna no estudo, o aluno vai perder aquela disciplina, aquela continuidade ali, e não vai achar que é brincadeira. Então, nós tivemos que nos reinventar. E daí, o que aconteceu? Nós vamos trabalhar online, né, primeiramente. E foi muito difícil, porque nós tivemos que adaptar, por exemplo, todo o que nós tínhamos assim, de conteúdo para trabalhar de uma maneira, nós tivemos que achar uma outra metodologia para trabalhar, para atingir esse aluno. E, assim, a dificuldade maior que eu percebi com essa mudança, claro, para todos, principalmente do lado dos alunos, que eles não têm, assim,
eles não têm uma disciplina de estudo para estudar online, né? Eles não têm uma rotina. Dizem que é a educação à distância, mas não é educação à distância, é a educação remota, essa que nós estamos vivendo aí, ou híbrida agora, como o governo está chamando, né? Que alguns vão para a escola e outros assistem online. Então, nós trabalhamos de duas formas. Então, a metodologia teve que ser totalmente reinventada para poder atingir um aluno ou outro, tirar as dúvidas. Fizemos também, assim, aulas de reforço fora do horário de aula. Eu até não diria reforço, seria mais uma assistência, tipo um tira-dúvidas, assim, para os alunos, para ajudá-los nesse momento de pandemia aí que separou e, ao mesmo tempo, juntou todos, né? Porque parece que até que nós ficamos mais próximos dos alunos, né, com isso. O aluno você trabalhando hoje, está vendo que ele está conseguindo assimilar e que ele está captando essa mensagem, inclusive sendo o índice de aprovação do vestibular satisfatório nas escolas? Sim, eu acho assim que, pelo que eu vi, os alunos de hoje, assim, principalmente esses que vieram antes da pandemia, de pegaram o último ano na pandemia, por exemplo, eles já vinham de uma rotina de estudos, então eles já tinham o hábito. Então, para eles, assim, eu não percebi dificuldade. E tanto é que se vê pelo número de aprovação de alunos no vestibular. Então, de uma turma ali que nós tivemos, por exemplo, apenas um aluno que não foi fazer o vestibular, ele se inscreveu, não foi fazer, não quis fazer, e quem sabe futuramente ele faça, né? Mas ele tem condições de fazer um vestibular, de prestar um vestibular e de passar. Então, esses alunos que já vieram da disciplina de estudo em sala de aula, do ensino presencial, não teve problema nenhum. Eles conseguiram assimilar o conhecimento e até pesquisar mais ainda, porque tendo acesso à aula online, eles também tinham acesso à internet, eu sempre falo para eles que qualquer coisa eles iam perguntar para o Dr. Google. Então, qualquer coisa eles iam perguntar para o Dr. Google, né? Então, eles traziam também. Então, até assim, eu achei interessante que criou-se um tipo de sala de aula invertida. Eles liam e depois iam questionar. Ah, mas eu li tal coisa, assim, assim. Então, eu achei que foi muito gratificante, né? Apesar de sofrido, assim, né? Mas foi muito gratificante esse tipo de aula. Nós vamos a mais um bloco de comercial. Já estarei de volta. Monjolo Imóveis, empresa genuinamente palmeirense. Há 23 anos fazendo parte dos seus sonhos. Desde o início das suas atividades, tornou-se referência no mercado imobiliário, destacando-se pela ética, profissionalismo e qualidade na prestação de serviços. Também por sua política comercial e administrativa totalmente diferenciada do mercado imobiliário local, garantindo assim credibilidade e comodidade aos proprietários de imóveis. A Monjolo Imóveis está na Rua Coronel Macedo, 146 Centro. Fone 3252-6089, Palmeira, Paraná. Silos do tamanho da sua safra. A Garmater tem os selos certos para conservar a sua safra, seja ela do tamanho que for. Trabalha com beneficiamento. Tem selos de altíssima qualidade para você, amigo. Venha para a Garmater. PR 151, quilômetro 386. Fones 42 999539444. 42 99800 8668. Fale com o Jean e agende a sua visita. Conheça o Sicredi Conecta, o aplicativo que junta pessoas para crescer. Quer ver? O aplicativo dá a chance de você vender ou comprar produtos localmente. Assim você fortalece o comércio local e ajuda no desenvolvimento da sua região. Uma vitrine de produtos e serviços para você fomentar ainda mais os seus negócios. Procurando uma oportunidade para o seu negócio? É só anunciar no aplicativo. Procurando produtos na sua região? Fique de olho nas ofertas e faça o melhor negócio. Baixe o Sicredi Conecta. Eu sou a Daniela Diadio, gerente do Sicredi aqui da agência de Vítima Arsum, e eu estou aqui para convidar você
que reside aqui em Vitimarsum e ainda não conhece os nossos serviços. O Sicredi está em Vitimarsum desde 2001. Nós temos todos os produtos e serviços oferecidos pelas demais instituições financeiras, desde um investimento, crédito rural, crédito comercial, seguros, consórcios, previdência, cartões, entre outros. Se você ainda não nos conhece, convido você a conhecer a nossa agência. Venha conversar conosco, nós temos hoje 9 colaboradores para lhe atender. Venha até a agência que nós vamos atendê-lo da melhor forma, identificando as suas necessidades. Correia e Moraes Clínica Médica. Um novo conceito de saúde e bem-estar para a Palmeira. Fornecemos a melhor estrutura, conforto, tecnologia e consultórios bem equipados. Para bem atender nossos pacientes, contamos com as seguintes especialidades: clínico geral, fisioterapia, neurologia, ginecologia obstetrícia, pediatria, ortopedia, traumatologia, oftalmologia e urologia. Na área de cardiologia, o atendimento é feito pelo Dr. Jorge Luiz Fiani Bacila e a ultrassonografia morfológica feita pela doutora Ieda Caiuti. O diferencial da Correia e Moraes Clínica Médica está nas pessoas, em todos os campos de trabalho, colocando sempre a excelência do atendimento em primeiro lugar. Rua Coronel Otoni Ferreira Maciel, número 201. Fone 3252-6093, Palmeira, Paraná. E nós estamos voltando com o Jornal Palmeira News. Conversa hoje com a professora Luzia. Vamos falar mais um pouquinho sobre essa professora que trabalhou e trabalha hoje, trabalhou incansavelmente e trabalha ainda hoje com a língua portuguesa. Uma pergunta, antes de eu voltar. E a matemática? Se fosse para estudar hoje, voltaria, professora? Não. Hoje eu não voltaria para matemática. Eu estou muito bem com os meus livros, obrigada. Professora, falando um pouquinho nessa questão da pandemia, nesse quadro assim que essa sociedade está se reinventando, a família também teve que se reinventar. Você acredita que nós vamos ter um longo período ainda e que o aluno e a família vão ter que viver e conviver com essas aulas híbridas? Acredito. Eu acredito porque eu tenho acompanhado também assim algumas pesquisas e alguns artigos que as pessoas publicam, né? E até um deles colocou que nós vamos ter que aprender a conviver com esse vírus que está aí. Então, como nós já temos vacina, umas com 50% de eficácia, outras com 70%, outras com 90%, essas vacinas vão ajudar bastante. Mas, independente disso, elas vão, assim, amenizar, vamos dizer, os sintomas. Então, enquanto não se encontrar um remédio definitivo mesmo, para extirpar, vamos dizer assim, esse vírus, nós vamos ter que conviver. Eu ainda acho que nós vamos ter uma jornada, assim, não digo grande, mas um pouquinho mais extensa, aí pela frente, e vamos ter que aprender a conviver, sim, com essa pandemia. E o aluno, ele está se acostumando ou se obrigando a se acostumar com essas aulas? Eu penso, pelo que eu vejo, nenhum e nem outro. Ele não se acostuma, porque nós temos assim, o jeito, vamos dizer, o nosso comportamento é muito afetivo, né? Nós somos de chegar perto do outro, de conversar com o outro, de abraçar o outro, e o aluno, ele não consegue conviver sem isso, então sempre tem que estar separando um pouco, né, para eles não se aglomerarem, né. E, ao mesmo tempo, eles são obrigados, né, a viver assim, porque é para o bem deles, para o bem da família deles e para um bem coletivo. Então, essa conscientização eles têm, mas é difícil para eles também. Professora, a senhora acredita que, nesse momento, a pandemia reavaliou
o professor dentro dessa nova sociedade, desse novo contexto? Ah, sim, com certeza. Porque, como eu já falei anteriormente, né, o professor teve que se reinventar. E nessa reinvenção do professor, tudo é reavaliado, né? Tanto assim a sua atuação em sala de aula, a sua atuação online no ambiente virtual. Então, eu acredito assim que houve uma reavaliação do papel do professor, porque eu vejo até por alguns alunos que eles questionam, eles participam da aula, eles querem saber o porquê de tal coisa. Então, há mesmo uma interação. Então, o professor ainda é a pessoa importante, mesmo com essa pandemia. Então, eu acredito ainda nessa reavaliação do professor como um profissional mediador do conhecimento. O aluno está achando falta da sala de aula lotada, de todos os professores novamente no colégio ou não? Sim, eles sentem muita falta. Até eles comentam assim na sala de aula, professora, nunca senti tantas saudades da sala de aula como agora. Porque é difícil, de repente, você tinha um convívio social e depois você teve que ficar isolado. Você isolou-se de tudo, principalmente dos teus colegas, né? Você com a sua família ficou ali separado do outro. Então eles sentiram muito a falta desse convívio com os colegas. E a professora Luzia, sempre foi professora ou ocupou cargos executivos dentro da escola? A maior parte fui professora. E assim, na parte executiva, eu fui diretora auxiliar do Colégio Dom Alberto por 3 anos. Então foi assim uma experiência muito enriquecedora. E aqui eu uso as palavras de um professor também, que já passou aqui por Palmeira, agora não mora mais aqui. Ele sempre dizia que todos os professores deveriam passar pela direção. E eu concordo, eu penso que todos os professores deveriam mesmo passar pela direção de uma escola para poder ver esse outro lado administrativo, esse outro lado pedagógico, o lado docente e principalmente o lado da comunidade, o lado dos pais, né? Porque nós temos N problemas, principalmente na escola pública. E assim, vendo todos os lados, analisando todos os lados, e também se amparando em leis, porque também nós tivemos, assim, não sei se foi sorte, nós tivemos o privilégio, acho que essa palavra é melhor, nós tivemos o privilégio de contar com a implantação da patrulha escolar naquele tempo. Então, assim, nós ficamos conhecedoras de muitas leis que poderiam ser aplicadas, tanto para o aluno infrator, para o jovem ali, como também para outros casos, para você assim, tomar certas decisões, porque é muito difícil tomar uma decisão e não ter um embasamento legal. Então, por isso que eu disse que todos os professores deveriam passar pela direção para ver o funcionamento integral de uma escola e a repercussão dela na comunidade. Qual é a diferença entre o professor e o professor diretor ou diretor auxiliar como a senhora foi? Bom, o professor, ele tem umas responsabilidades mais específicas. Ele tem a sala de aula, ele tem o trabalho dele, ele tem o horário dele, ele tem as responsabilidades dele. E o diretor ou diretor auxiliar já tem, assim, responsabilidades mais amplas, porque ele não é assim, diretor só aquelas 8 horas, ele é diretor 24 horas. Porque durante o período normal ali, vamos dizer, período comercial, vamos dizer assim, que você está trabalhando, você resolve os problemas, ajeita as situações, decide, vê o que é melhor, mas muitas coisas acontecem fora do horário. Então, você tem que deixar, por exemplo, da sua casa e para ir atendê-la na escola. Alguma coisa que acontece, algum problema, ou alguma coisa que chega, ou algum curso extra, cursos em finais de semana, então você tem que ter uma organização, você tem que administrar tudo isso. Então, o papel do diretor ou do diretor auxiliar é mais amplo, mais abrangente. O professor já é mais específico, mas ambas as experiências são ótimas. A senhora teve no Colégio Estadual Dom Alberto Gonçalves uma das maiores escolas da nossa cidade. Foi um aprendizado também, professora? Foi um aprendizado muito bom, porque
quando nós estamos em sala de aula, nós temos uma visão parcial do funcionamento da escola. E quando nós estamos na direção ou na vice-direção, você tem que atender todos os setores da escola, e principalmente na administração de recursos que vem do Estado, para você ver no que se vai aplicar aquele dinheiro, fazer o plano, prestar contas. Então, até a parte da matemática, eu tive que usar aí também. Então, não me arrependo de não ter feito a matemática, mas nessa hora aí eu precisei usar a matemática. Então, a aprendizagem, assim, foi muito boa. A senhora continua lecionando ainda hoje, professora? Continuo lecionando no Colégio Realeza. Eu tenho o ensino médio, trabalho ali com língua portuguesa, redação e literatura, e também sou professora EAD, da FAEL da Lapa, que agora se transformou num centro universitário. Então, Centro Universitário FAEL. E a EAD é o ensino à distância. Então, o trabalho é em casa, e assim você trabalha elaborando questões para os alunos, corrigindo questões, gravando aulas, fazendo roteiros para aulas. Então, todo esse trabalho, assim como assim, professora de cursos de licenciatura em letras, né? E também em segunda licenciatura, que daí, por exemplo, já fez uma universidade, uma faculdade, e quer trabalhar, por exemplo, fez a educação física bacharelado, e agora ele quer a educação física licenciatura, por exemplo. Então, a FAEL oferece mais 2 anos, 1 ano e meio, dependendo da grade curricular ali e do curso, para você se tornar um professor, porque para ser professor você tem que ter a licenciatura, né, não o bacharelado. Então, também trabalho com um estágio supervisionado em letras e segunda licenciatura na FAEL, mas todos trabalhos home office. Os alunos são participativos também, desse tipo de aula? São bem participativos, porque nós temos a plataforma ali de acesso, e eles têm, assim, acesso às aulas, ficam gravadas, eles assistem às aulas, né? Daí depois nós temos o Fale com o Tutor, que é um momento em que ele vai colocar todas as dúvidas, questionar tudo, desde fichas, conteúdo, o que ele não entender, ele vai questionar. Daí depois nós temos um fórum interativo também, que eles participam do fórum, com perguntas, com respostas, com colocações, com relatos de experiências. E ainda depois, quando eles vão entregar as fichas de estágio, os relatos de estágio, que eles entregam todo por escrito, né? Tem um espaço lá próprio para isso, nós corrigimos e fazemos a devolução. Nós temos mais um balão de diálogo para nós conversarmos com eles e darmos as considerações finais a respeito do trabalho deles. Então, a gente percebe, assim, muito o interesse deles, assim, em relação a esses cursos, porque são pessoas, assim, é um curso oferecido para pessoas, assim, que não tiveram uma condição de estudar na idade própria ou financeiramente, né? Então, tem vários casos. Professora, a senhora é casada? Sou casada. Tem filhos? Tive 2 filhas, e com muito orgulho hoje eu digo que uma delas está em Portugal, fazendo pós-doutorado, seguiu os caminhos da mamãe, também se formou em letras e está fazendo pós-doc em literatura. Ela já leciona também? Já, ela também trabalha na FAEL, também trabalha o home office como eu trabalho. Eu gostaria de parabenizar e dizer que tive a honra de trabalhar com a senhora, inclusive a senhora foi minha vice-diretora, diretora muitas vezes também, e uma pessoa muito amável, sempre nos demos bem dentro da escola. Fico grato de a senhora ter aceito o convite de estar conosco aqui nesse momento, no nosso quadro Personalidade. Muito obrigado de ter deixado os seus afazeres e contar um pouquinho da sua experiência de vida, da sua vida como professora aqui na cidade de Palmeira. Eu que agradeço, Adelar, agradeço pela oportunidade. Eu acho, assim, muito interessante essa iniciativa sua, porque como vai ficar registrado, assim, também, e também eu espero, assim, que sirva de um incentivo para os próximos, assim, porque nós percebemos, assim, muitos alunos, assim, por exemplo, que eles têm uma certa facilidade de comunicar-se com o outro,
Então, de repente, quem sabe nós teremos alguns jornalistas que vão trabalhar também nessa profissão aí, que é uma profissão também muito, muito interessante, e cada dia é diferente, sempre tem não é uma rotina, né? Sempre tem algo diferente. Então, o que nós necessitamos? Nós necessitamos dessas pessoas, assim, que incentivem, que mostrem, né, o trabalho das outras pessoas e que sirva de lição, que sirva de inspiração para essa geração que está vindo aí, que tem um rumo, que tem uma direção na vida. Muito obrigado, uma boa noite. Luzia Maria Tisque Almeida, ela foi minha convidada de hoje, aqui no quadro Personalidade.